Presta bem atenção na mensagem que o pastor Eleazar Domini vai compartilhar neste momento. É a mensagem do livro de Daniel, no capítulo 3. Ele fala sobre adoração, alimentação e a situação que Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentou. Agora, o que é mais interessante é a aplicação que o pastor faz. Presta bem atenção, porque você precisa ficar sabendo sobre esta aplicação que o pastor Eleazar Domini fala neste exato momento, tá bom? Que Deus te abençoe. Agora, você já parou para pensar que a primeira tentação com aqueles jovens foi direcionada a que área da nossa vida? Alimentação. E a segunda? Ok, tem a adoração, e a irmã respondeu muito bem. Mas você percebeu que para adorar aquela estátua, Nabucodonosor fez algo antes? Vou ler de novo. No verso 5, quando ouvirdes o som das buzinas, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música. Por quê? Não era só chegar e dizer a todos os povos que estão aqui agora na Babilônia, ordena o rei Nabucodonosor que todos se prostrem diante da estátua. Todo mundo tinha que fazer o quê? Mas não foi suficiente. Nabucodonosor era inteligente. Ele não quis apenas dar uma ordem. A ordem foi seguida de uma música. Interessante, não? Para que as pessoas se ajoelhassem, elas deveriam fazer isto quando tocasse a música. Por quê? Queridos, não se enganem. A música tem poder. A música tem poder. E há muitas pessoas que brincam com esse assunto. Ah, isso é fanatismo, eu acho que não tem nada a ver. Outro dia tinha um jovenzinho aí na internet. Não tem problema, se a letra é de Deus, pode ter rock. Eu digo, como é que é, velho? Não, qualquer ritmo pode ser usado, contanto que bote o nome de Deus. Digo, como se Satanás não soubesse citar até a Bíblia de cor. Citou para Jesus na tentação a propósito. Se você parar para prestar atenção, no Jardim do Éden, Deus tentou, o inimigo, Satanás, tentou os nossos primeiros pais com o quê? Alimentação. Lá no deserto da tentação, qual foi a primeira tentação que Satanás colocou sobre Jesus? Alimentação. Percebe? Jesus vence na primeira, vence nas demais. Os jovens hebreus foram para a Babilônia. Qual foi a primeira tentação? Comida. Alimentação. E eu não estou aqui para fazer sermão sobre alimentação. Cada pessoa deve cuidar do seu estilo alimentar. Mas nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos luz sobre esse assunto. E é importante que cuidemos do nosso corpo. Cuidemos do nosso corpo. Eu não estou aqui definindo o que você tem que comer ou deixar de comer, não, meu irmão. Você está entendendo, não é? Eu não vim aqui para te dizer qual é o cardápio que você tem que fazer. Mas a Bíblia é muito, muito clara e específica quando ela diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória. É impressionante como Paulo coloca as coisas. Poderia dizer, olha gente, qualquer coisa que você for fazer na vida, faça tudo para a glória de Deus. A gente já poderia dizer assim, não, está subentendido aqui a comida, mas alguém poderia dizer assim, não, eu acho que isso aí também não inclui o tudo, não. Ele faz questão de citar isso, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa. Em outras palavras, tem importância. Foi lá que os nossos primeiros pais caíram, foi nesta tentação que os hebreus venceram no capítulo 1, e foi nessa mesma tentação que Jesus Cristo venceu lá no deserto. Então, esse assunto de alimentação é algo muito importante. Nós tivemos alguns dias passados, um mês sobre a saúde, minha esposa pregou algumas coisas, dei uma avaliada neste tema. Mas voltando para o nosso texto aqui, Satanás, de maneira ardilosa, usando a mente de Nabucodonosor, queria que as pessoas adorassem a estátua, e ele colocou música. Sabe por quê? Porque música e adoração estão intimamente ligados. A música e a adoração estão ligadas. São inseparáveis. Em outras palavras, o tipo de música que eu ouço
determina quem eu estou adorando. E isso é muito sério. E na Babilônia já se sabia disso. E hoje eu vejo alguns cristãos, até adventistas, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu digo, pois é, Nabucodonosor sabia que tinha muita coisa a ver, tanto que ele fez. Não é uma coisa de pequena importância e devemos cuidar com isso. O texto continua dizendo no capítulo, eu fecho o parênteses agora, eu abri um parênteses, foi muito extenso, mas eu acho que era importante considerar esses aspectos com os irmãos. Daniel capítulo 3 e o verso 7, passou 2 aí, diz assim, portanto no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, o que eles fizeram? Se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram uma estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha. Queridos, o texto é muito claro. Quando teve toda sorte de música, e o saltério, e a harpa, e a sambuca, e a cítara, e toda essa sorte de música, quando começou a tocar música, as pessoas não aguentaram a tentação e caíram de joelhos diante da estátua. Mas tinha um grupinho que tinha vencido antes, que tinha ficado firme antes. Olha, o texto diz assim, todos os povos. E como nós avaliamos aqui no nosso primeiro estudo, Nabucodonosor não foi até Babilônia para trazer Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Concorda comigo? Vieram muitos. Mas a Bíblia diz que todos se prostraram. E sabe por que vários israelitas estavam ajoelhadinhos ali diante da estátua? Porque se ajoelharam lá antes, no capítulo 1. Agora, a musiquinha estava legal. Eles já tinham cedido na alimentação. A mente já estava embotada. E com o ritmozinho da música, a turminha ajoelhou. Todos os povos, isso inclui os israelitas que ali estavam. Mas, o verso 8 continua dizendo, ora, nesse tempo se chegaram alguns dos homens caldeus, e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor, há uns homens judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Uau! A música tocou, todos se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abednego em pé. Eu fico imaginando, queridos, eu gosto de entrar na história para tentar pegar algo a mais. Não está escrito, mas eu gosto de pensar. Eu fico imaginando os três assim em pé. E você já viu aquelas cenas onde os muçulmanos se ajoelham, voltando-se para Meca? Você vê aquele mundaréu de gente assim, todo mundo ajoelhadinho. Agora imagina 3 pessoas em pé ali. Mais ou menos isso. Aquela cena, todos ajoelhados e de repente 3 em pé. Se destacavam no meio de todo mundo. E eu fico imaginando, quem sabe, amigos de Israel mesmo que eles tinham, puxando bem aqui assim a roupa. Psst, rapaz, já tocou a música. Já tocou, rapaz, ajoelha. Não. Você não ouviu? Ouvi. Mas eu não vou me ajoelhar para adorar essa estátua. E eu fico imaginando, quem sabe, aqueles israelitas, quem sabe, envergonhados, mas querendo dar desculpas, porque é assim que acontece. Nós gostamos de maquiar as coisas e dar desculpa para o pecado. Quando nós estamos no erro, nós sempre queremos desculpar. Eu fico imaginando aqueles homens ajoelhados ali. Não, rapaz, mas eu estou fingindo que eu estou aqui, amarrando meu sapato, cuidando aqui. Eu não estou adorando. Você acha que eu estou adorando essa estátua? Eu não estou adorando. Quem sabe poderia ter dito assim, não, rapaz, eu não estou adorando. Inclusive, eu estou orando para Deus do céu aqui. Estou falando, Senhor, o Senhor sabe que eu estou ajoelhado aqui para não morrer. Mas eu não estou adorando essa estátua, estou até aproveitando esse momento para orar ao Senhor. Não era o momento para fazer esse tipo de oração. Era um momento de testemunhar. Aqueles que estavam ajoelhados antes, orando por Daniel no capítulo 2. Aqueles que estavam decididos firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Esses, agora, não dobrariam seus joelhos. Há momentos em que nós devemos ter cautela. Mas há momentos em que nós não podemos ceder. Precisamos mostrar de que lado nós estamos. Na guerra da Secessão Americana, uma jovem pegou um tição
de boi. Sabe o que é tição? Que é um pedaço de ferro que usa... É um negócio que tira a brasa, enfim. E ela pegou um pedaço de ferro, assim, o tição, e saiu correndo e gritando no meio da batalha com aquele tição, para cima e para baixo, com aquele ferro. E depois que terminou a guerra, alguém perguntou para ela: minha senhora, a senhora estava pensando em fazer o que mesmo com aquele ferro? Não era uma espada, uma arma para dar um tiro? O que você estava pensando em fazer com aquele ferro? Ela disse: eu não ia fazer nada, eu só queria mostrar de que lado eu estava. Há cristãos que têm vergonha de dizer de que lado está. Vai para a igreja, eu tenho vergonha de carregar a Bíblia, eu vou com o celular e bota o celular, porque ele tem vergonha. No trabalho, todo mundo está contando piada, está rindo de coisas imorais, ele não quer ser o diferente, ele se enturma por ali também, dá uma risadinha com aquelas coisas erradas. Ele tem vergonha de se posicionar, vai se prostrando diante das estátuas desse mundo hoje. 3 jovens ficaram em pé. Eles poderiam, quem sabe, seguir a maioria, se ajoelhar e dizer: Senhor, eu estou orando ao Senhor, não estou aqui orando para esta estátua. Não, era hora de ficar em pé e testemunhar. Talvez você esteja se perguntando: pastor, e cadê Daniel nessa história toda aí? Se ajoelhou? Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Onde estava Daniel? Existem 3 possibilidades. Primeiro, ele poderia estar doente, o que justificaria a sua ausência. Ele poderia estar fora de Babilônia, tratando de assuntos do governo do rei. Essa é uma possibilidade que muitos não gostam, porque não faz sentido o rei Nabucodonosor convidar todo mundo para vir para a Babilônia e mandar Daniel para ir resolver alguma coisa fora da Babilônia. Ele poderia ter sido também mandado para fora do país propositalmente pelo rei, pois o mesmo gostava de Daniel, sabia que ele com certeza não ia adorar aquela estátua. E talvez Daniel nem tivesse ido para fora da Babilônia, talvez o rei tivesse conservado ele entre aqueles que ficavam bem próximos ao rei ali, sem estar necessariamente no meio da multidão. Bom, o fato é, 3 jovens ficaram em pé e os fofoqueiros de plantão chegaram. Sempre tem, o Satanás sempre gosta de eles, os fofoqueiros chegaram: eita, tem uma novidade! Os fofoqueiros chegaram lá para Nabucodonosor: tem uns judeus que eles não fizeram caso de ti, eles não adoraram a estátua de ouro que o Senhor fez. Queridos, eu quero que você acompanhe o texto comigo. Verso 13, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua de ouro que eu fiz, vai ser bom. Bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Aqui Nabucodonosor meteu os pés pelas mãos. Se atrapalhou todo. Mas, queridos, olha que coisa impressionante. Satanás sempre dá uma segunda oportunidade para você, sabia disso? É o que eu estou vendo aqui no texto. Você lutou, pediu a Jesus: Senhor, me dê a vitória. E Jesus lhe deu a vitória. Aí o Satanás diz: não tem problema. Tem aqui uma nova oportunidade para você pecar, meu jovem. Mais uma vez aqui. Ele não desiste fácil. Aqueles jovens ficaram em pé. Nabucodonosor mandou chamá-los. Está virado. Mas pela conversa você percebe que Nabucodonosor logo viu quem era. Diz: os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 10 vezes mais sábios do que todos da Babilônia. Não, calma aí. Vamos conversar. É de propósito que eles fizeram isso? Não, vocês não escutaram a música. Não é assim que ele fala? Vocês não ouviram a música. Vai tocar de novo. Olha a segunda chance para você errar. Vai tocar a música, presta atenção dessa vez, para vocês escutarem direitinho. Porque quando tocar a música, toda sorte de música, a gaita de foles, a cítara e tal, aí vocês adoram. Vou dar uma segunda chance. E eu não dou essa chance para qualquer um não, mas vocês são inteligentes. 10 vezes mais sábios. Então, eu vou dar uma chance para vocês. Nabucodonosor era gente ruim. Ele se converteu, a gente vai ver isso mais para frente. Mas Nabucodonosor não era de dar chance para ninguém, não. E você percebe claramente no texto ele dizendo: olha, se vocês estiverem prontos agora,
Foi de propósito? Ele pergunta, foi de propósito? Não foi de propósito. Se fosse outro, ele já diria assim, foi de propósito, pode mandar matar. Mas como eram esses três, disse, foi de propósito? Vocês não devem ter escutado a música. Se agora vocês estão prontos, vai tocar a música e eu vou dar uma nova chance para vocês adorarem a estátua de ouro que eu levantei. Se não, quem é o Deus de vocês que vai livrar das minhas mãos? Queridos, agora era a hora daqueles jovens fazer o quê? Senhor, vamos bater um papo aqui? Calma, só um minutinho, seu Nabucodonosor, que a gente vai conversar. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa proposta que o rei está fazendo? Rapaz, eu estava pensando aqui, né? O pessoal lá disse que também não estava adorando, estava todo mundo ajoelhado lá, mas eles disseram que não estava adorando não, que estava só fazendo oração. Sei lá, vamos orar também, a gente ora para Deus, e, entendeu? O que vocês acham? Morrer, eu estava olhando aqui, a fornalha é quente mesmo. Eu também não estou querendo morrer, não. Vocês estão querendo morrer? Não, também não. Então, vamos conversar aqui com ele para a gente, vamos ver, chegar num acordo. Não teve reunião, não teve conversa, não teve, vamos ver aqui, não. A resposta, ela é imediata. Verso 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder quanto a este assunto. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar. E ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, rei. Se não quiser livrar, fique sabendo que não serviremos aos teus deuses, não adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Uau! Que resposta, obrigado, excelência, espetacular. Que resposta espetacular. Meus irmãos, a resposta estava na ponta da língua. Nabucodonosor, vocês estão preparados? Todos os solistas, vocês estão preparados? Vão lá, vou tocar música de novo. O pessoal, o Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, não precisamos te responder com esse assunto aí, não. Se Deus quiser livrar, ele vai livrar. Mas se ele não quiser livrar, fique sabendo que a gente morre, mas a gente não adora aos teus deuses, nem a estátua de ouro que o Senhor levantou. Aqui nós temos a resposta de maneira contundente, forte, mostrando exatamente a visão que aqueles jovens tinham, o compromisso que eles tinham com Deus. Que coisa fantástica. Em face da morte, não precisamos te responder quanto a isso. Aí eu faço uma pergunta para você. Você serve a Deus só quando tudo está muito bem? Porque a fé daqueles jovens não estava condicionada ao livramento que Deus daria. A propósito, eles nem sabiam se Deus os livraria. Pouco tempo antes, eles sabiam sobre o destino do profeta Urias. Uns poucos anos antes, ele havia dado claras advertências ao rei Jeoaquim, repreendendo por sua corrupção. E o que aconteceu com ele? O covarde rei Jeoaquim mandou executar o profeta Urias. E ele foi morto. Aí a pergunta, Deus amava menos o profeta Urias do que aqueles três? Então, assim, foi pouco tempo. Eles sabiam do profeta e sabiam que não foi feito absolutamente nada, não aconteceu um milagre extraordinário. O profeta morreu. Eles sabiam que o profeta Isaías havia sido cerrado ao meio. A mandato de Manassés mandou cerrar o profeta Isaías ao meio. Aí eu pergunto, esses jovens tinham convicção de que Deus livraria? Não. Mas a fé deles era inabalável. Eu quero desafiar você, meu querido irmão, a ter essa fé, a entender, Senhor, eu quero servir ao Senhor, se tiver bom, mas se tiver ruim eu vou servir também. E tem até uma música de um cantor que diz assim, e se o mar não abrir? E se o gigante não cair? E se a fornalha me queimar? Eu vou desistir? Porque é muito fácil eu ser fiel a Deus quando eu estou andando em cima da água. É muito fácil ser fiel a Deus quando eu estou dentro da fornalha e nada está acontecendo. Difícil é ser fiel quando eu entro na fornalha e a fornalha me queima. Difícil é ser fiel quando eu vou andar sobre as águas e eu afundo. Mas aqueles jovens estavam dispostos. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, a gente morre. Mas a gente não adora a estátua de ouro que você levantou. Queridos, você conhece a história. Eles foram lançados dentro da fornalha. Agora preste bem atenção.
Diz aqui a Bíblia no verso 20. O 19 diz que Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E no verso 20 diz que ele ordenou aos homens mais fortes que haviam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para que os lançassem no fogo, na fornalha de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus chapéus, seus calções e suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque o rei estava com muita pressa, e o forno estava sobremaneira quente, a chama matou aqueles homens que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha estava tão quente que os homens que foram jogar ele, e não eram quaisquer homens, eram os mais fortes do exército, foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, já morreram ali, caíram mortos. Os homens mais fortes morreram. A fornalha estava extremamente quente, mas a Bíblia diz que eles não se queimaram. E aí o texto no verso 24 diz assim, e no verso 23 diz que eles estavam atados, amarrados, quando eles caíram dentro da fornalha. Eles caíram de lá amarrados. E no verso 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Depois disse o rei aos seus capitães, nós não lançamos 3 homens atados, amarrados dentro do fogo? Responderam eles e disseram, sim, senhor, é verdade. E respondeu o rei no verso 25, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro daquele fogo, e não há lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, e falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E aí olha o verso 27. Ajuntaram-se quem, irmãos? Sátrapas, prefeitos, presidentes, capitães do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha nenhum poder sobre seus corpos, e nenhum só cabelo de sua cabeça havia queimado, e nem tinha cheiro de fumaça sobre eles. Quando eu era criança, na época do São João, lá no Brasil, o pessoal faz muita fogueira. É assim em Cabo Verde também? Ah, vocês fazem fogueira lá também? Solta bomba? O pessoal soltava bomba, irmãos, até hoje é assim. E um dia eu cheguei em casa, eu era criança, eu cheguei em casa, na porta de casa, tinha bem na porta, assim, um montinho, assim, como se fosse um punhado de areia. E aí, só que preta, quando eu peguei, pólvora. Fiz. Isso, na verdade, devia ser algum menino que deve ter ido lá para fazer alguma arte, e quando percebeu que tinha alguém em casa, correu e deixou o montinho lá. Mas eu cheguei e vi, eu disse, o que um menino vendo aquele punhado de pólvora no chão vai fazer? Claro que eu tinha que fazer isso. Corri lá dentro, escondido do meu pai e da minha mãe, peguei uma caixa de fósforo e voltei correndo, me abaixei e risquei o negócio. Irmãos, eu estava bem pertinho assim, ó. Fez assim, ó, na minha cara. Queimou os cílios tudo, aqui o cabelo aqui da parte da frente, queimou tudo. E eu apagando assim, beleza. Mas pense numa coisa que fede a cabelo queimado. Você já teve essa experiência de queimar os cabelinhos? De vez em quando, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, lá no Brasil a gente ia arriscar, ligava o forno, o fogo, né, do fogão, aí deixava aí o gás sair um pouquinho, você riscava, quando encostava fazia, aquele fogo, aí queimava os cabelinhos aqui da mão. Um fedor. Irmãos, a Bíblia diz que nem fedia fumaça. Os 3 saíram sem fedor algum. Quando você vai em acampamento de desbravador, que é que eles botam uma fogueira ali, né? Aquela fumaça fica batendo. Às vezes você vai para o outro lado do vento para não pegar a fumaça, mas não tem jeito. Você chega em casa, você cheira a camisa, está com fedor de fumaça. Aqueles homens estavam dentro da fogueira e não tinha cheiro de fumaça. Ao contrário, o espetáculo naquele dia era para ser o quê? A estátua de ouro que Nabucodonosor levantou, mas não foi o que aconteceu. Ele convidou quem? Os prefeitos, os sátrapas, os príncipes, todo mundo, não foi isso que ele tinha convidado para ir? Agora olha o que diz o verso 28. Aliás, verso 27. Ajuntaram-se quem? Os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, e contemplando os homens. Irmãos, mudou o foco, ninguém estava querendo saber da fornalha, ninguém queria mais saber da estátua, o povo estava todo mundo olhando, agora era para a fornalha. Foi convidado os sátrapas, os prefeitos, os importantes, os capitães e todo mundo para adorar a estátua. Agora todo mundo estava olhando quem? Estava olhando Jesus Cristo dentro de uma fornalha. O foco mudou.
Sabe por quê? Porque 3 homens resolveram ser fiéis a Deus. A adoração era para a estátua. A adoração naquele dia não era para o Deus verdadeiro. Mas 3 homens se levantaram e disseram não. E quando você, servo do Deus Altíssimo, diz não ao pecado, uma multidão pode virar os olhos para enxergar o Deus Altíssimo. Aquela multidão que estava ali para adorar a estátua, agora estava com os olhos voltados para outro lugar. Os olhos estavam voltados para uma fornalha, onde dentro dela estava o Deus vivo. O próprio Jesus Cristo desceu e estava caminhando. Irmãos, o fogo foi muito seletivo, queimou as cordas e não queimou o braço dos homens. E agora eles estavam caminhando, a Bíblia diz que eles estavam caminhando, passeando. Tranquilos. E conversando, irmãos, a Bíblia não diz o que eles conversaram, mas lá no céu eu vou saber. Essa é uma das coisas, quando chegar lá no céu eu vou perguntar, cadê Sadraque, naquela multidão toda, está ali, vem cá. Vocês conversaram o que naquele dia? Conta para mim. Porque, irmãos, eu fico imaginando, Sadraque, Mesaque e Abednego percebendo que o fogo não estava queimando. Está queimando? Não está queimando. O que está acontecendo? Quando olha, Jesus, vamos conversar. E a Bíblia diz que eles estavam batendo papo, irmãos, e estavam conversando. E aí, Nabucodonosor chega na porta e diz assim no verso 26, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Eu fico imaginando nessa hora, o Nabucodonosor, de longe ainda, não pode chegar muito perto, aquele fogo arel, e vem para cá os meninos, chega Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para cá que vocês são servos do Deus Altíssimo. Eu fico imaginando eles lá de dentro do fogo, a gente já vai, rei, só terminar o assunto que a gente está conversando aqui, a prosa está muito boa aqui com Jesus, a gente já sai, só um segundinho, só sem encerrar o assunto aqui, que a gente já está saindo. Eu fico imaginando estas coisas, pode não ter acontecido, mas a Bíblia diz que Jesus estava com eles, conversando com eles, dialogando, e eu não sei que perguntas eles fizeram. Se você estivesse dentro de uma fornalha de verdade, de fogo, pegando fogo, você olhasse para o lado e visse Jesus, você falaria o que com ele? Bom, aqueles homens estavam conversando, e quando eles saíram, Jesus foi embora. Mas todos tiveram a oportunidade de olhar, não para a estátua, olhar para Cristo. Porque 3 homens foram fiéis. Os olhos se desviaram da estátua e se voltaram para Jesus. Queridos, aqui está um grande exemplo para nós. Exemplo de que quando nós fazemos a coisa certa, Deus ele é capaz de descer até aqui. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Deus ele pode usar uma aparente derrota para produzir vitória. Mas nem sempre. As vitórias que o Senhor concede são exatamente como nós esperamos. Vou fazer algumas perguntas para você, para nós encerrarmos. Será que Deus amava menos Paulo do que Sadraque, Mesaque e Abednego? E por que Deus não impediu que aquela espada cortasse o pescoço de Paulo? Deus amava menos a Pedro, o apóstolo? Não. E por que Deus não impediu? Por que Jesus não desceu como ele desceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O que eu queria ressaltar nesta noite é que a fé daqueles homens não estava condicionada a uma resposta positiva de Deus. Há pessoas que clamam por algo a Deus, e se Deus responde positivamente, eles ficam firmes na fé. Mas quando Deus diz não, não vou mais na igreja, não quero mais saber de Deus. A pessoa que eu amava estava orando para aquela pessoa e ela recuperar. Ela não recuperou, faleceu. Então, eu não tinha muita fé. Na verdade, Deus não me ouve. Nem sempre a resposta de Deus é exatamente como você quer, mas é sempre aquilo que você precisa. Eu quero encerrar contando a história deste homem. Estes homens, John Hus e Jerônimo. Será que Deus não os amava? Eles morreram queimados. Por que será que a fogueira também não ficou como lá em Sadraque, Mesaque e Abednego? Por que aqueles homens morreram? John Hus morreu de uma maneira muito interessante. Eu assisti o filme da vida dele. Fantástico.
E se você quiser, pode ler o relato no livro Grande Conflito, da história deste homem. E algo impressionante que foi escrito pelas pessoas da época, está registrado. E no livro Grande Conflito fala, John Huss, ele morreu cantando. E a música dizia assim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele cantava. Faz o seguinte em casa, acende uma vela ou um fósforo. Começa a cantar. Qualquer hino do inário, escolhe o hino e começa a cantar. Aflito e triste o coração. Vai encostando a vela. Deus cuida. Eu duvido você continuar cantando e botando a vela. Chega o fogo um pouquinho assim perto do dedo. Vai chegando perto do dedo. Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Vê quanto tempo você consegue cantar com um fogo queimando seu dedo. O dedo. Sabe o que você vai descobrir? É impossível. Pessoas que morrem queimadas vivas, elas não chegam a sentir dor até o final da morte. O cérebro, ele bloqueia antes e a pessoa desmaia, porque ela não aguenta a dor. Então, quando a pessoa começa a se queimar, a dor é tão intensa, tão violenta, que o cérebro diz assim, vou apagar. E a pessoa desmaia. E ela morre queimada, queima o resto do corpo, mas ela não sente mais, porque ela morreu. No caso de John Huss, o livro Grande Conflito diz que ele começou a cantar enquanto o fogo ia queimando. Sabe quando foi que ele parou de cantar? Quando o fogo queimou a garganta dele, e ele não tinha mais como cantar. Só existe uma explicação para isso. Cristo estava ali com ele. E ele não estava sentindo dor, porque ninguém consegue cantar sentindo dor enquanto seu corpo está sendo queimado. Mas ele testemunhou com a sua vida, mesmo na morte, ele cantava. Jesus não o livrou, mas estava com ele, assim como estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Jerônimo, um outro filho de Deus, servo do Senhor, no dia de ser executado, disse, opa, fogueira é quente. E aí o diabo, sempre como fez Nabucodonosor, dando uma segunda chance, disse, volta então. Ele disse, eu vou pensar. E ele voltou para a cadeia, e ele conta a história, está no livro Grande Conflito, que ele se envergonhou. Ele disse, como eu pude negar o meu Senhor? Ele lembrou-se da história de John Huss e de outros mártires, e ele pensou assim, como eu pude ser tão mesquinho e com tão pouca fé em meu Deus? Eu não posso fazer isso. Quando foi no outro dia, e aí, desistiu do que você estava pregando? Ele disse, não, de jeito nenhum, eu me envergonhei de não ter ido ontem mesmo. Ah, é? Pois então vamos agora. E levaram ele para a estaca, para ele ser queimado vivo. E quando amarraram ele, veio o carrasco, com a tocha por detrás, para colocar fogo ali embaixo. E ele deu um grito e disse, opa, venha pela frente. Se eu tivesse medo de morrer, eu não estaria aqui. Morreu recitando textos da Bíblia. Queridos, é desse tipo de fé que nós precisamos. Uma fé inabalável. Saber que Deus vai estar conosco em todos os momentos. Nem sempre a resposta vai ser como nós queremos. Nem sempre Ele entra na fogueira para me livrar da fogueira. Mas Ele sempre estará comigo em todos os momentos. Ele passará as tribulações junto comigo e eu serei vitorioso. Eu não conheço você, não sei quais são os desafios que você está enfrentando, mas eu posso dizer uma coisa para você, Jesus Cristo está contigo. Ele desce até a fogueira da sua vida e Ele vai estar com você para te livrar. Ou estará com você para te confortar, se você tiver que passar por esta prova. Que Deus te abençoe.